Vamos falar um pouquinho sobre colaboração. Todo o Espiritismo foi desenvolvido através da colaboração, tanto de espíritos desencarnados conosco, quanto de nós mesmos entre nós. Kardec não tirou nada da cabeça dele. Kardec não assumiu uma tarefa sozinho. Ele esteve à frente da colaboração, ele esteve à frente dos estudos, mas ele contou com a colaboração de muitos. Colaboração essa que cresceu demasiadamente, ou muito, né? Porque não foi demais, foi muito, após o lançamento da Revista Espírita, em 1858. Pequenos grupos familiares mesmo, naquela época conhecidos como centros, não é os centros que a gente conhece hoje, eram centros de estudos, né? Onde as pessoas faziam as evocações, onde tinham comunicações. Evocações muitas vezes, né? O conteúdo dessas comunicações muito instrutivos, e eram enviados a Kardec, a Sociedade Espírita Parisiense, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, SPEE, e lá Kardec buscava, não só ele, outros tantos, né? Estudar aquilo que era enviado, analisar o conteúdo, ver o que era aplicável e tudo mais. Esse é o cenário que nós precisamos recuperar para a retomada do Espiritismo como ciência. Mas veja, é só olhar ao redor e nós veremos que, infelizmente, a maioria massiva das pessoas está buscando fazer o seu sem colaborar com os outros. Muitos estão falando em nome da doutrina sem nem citar a doutrina, sem tirar as suas conclusões da doutrina, ou seja, das obras de Kardec, que foi onde a ciência espírita existiu. Não fazem isso. Outros tantos fazem isso, mas fazem isso de maneira isoladamente, muitas vezes sozinho mesmo, e chega a conclusões diferentes, em que não é possível, sem o diálogo, sem a conversa com outras pessoas, sem a crítica mesmo, desenvolver melhores conclusões. Verificar se está correto mesmo, se tem um ponto ali que ele não tinha visto e que outro viu. É assim que se elabora o conhecimento de maneira construtiva. Essa foi a escola de Pestalozzi, onde Allan Kardec se formou. Agora, um segundo fator muito importante, talvez o primeiro, né, é que a gente entenda o Espiritismo justamente contextualizado em seu tempo. O espiritualismo racional, toda a formação que deu base ao Espiritismo, e é importante essa compreensão do espiritualismo racional, porque constantemente os espíritos e os humanos utilizavam termos e entendimentos desse contexto. Por quê? Porque a maioria dos espíritas daquela época eram espiritualistas racionais. Tinham um pezinho lá, ou os dois pés, nessa filosofia, nesse entendimento, nessa compreensão. Por isso o Espiritismo teve uma aceitação tão fácil, por isso ele se propagou de forma tão rápida. Como obter essa contextualização? Bom, a gente pode fazer o esforço por nós mesmos, tentando achar o caminho para recuperar tudo o que foi isso lá atrás, ou nós podemos nos basear em alguém que já fez isso. E quem já fez isso recentemente? Paulo Henrique de Figueiredo. A obra Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, destaca justamente toda essa contextualização, importantíssima de ser conhecida. Mas aí terão aqueles que vão falar, não, eu não gosto de Paulo Henrique, esses negócios aí que ele está falando é tudo besteira. Bom, você não gosta, você não concorda como um espírita honesto, como um cientista honesto, uma pessoa pesquisadora que foi lá, leu a obra dele do início ao fim, assistiu os vídeos dele, tudo o que pôde, entendeu de tudo que se tratava ali e falou, bom, para mim isso não faz sentido, ou você está fazendo como faziam os inimigos do Espiritismo naquela época, que nunca consultavam a fonte, não conheciam o Espiritismo e apenas falavam das opiniões daquilo que eles escolhem na superfície, na nata das coisas. Ah, mas eu não concordo com esse negócio aí de que teve adulteração no céu e inferno e na Gênese. Isso aí é besteira. Bom, nós, depois de 3, 4 anos de estudos, alguns um pouquinho mais, não conseguimos ver outra coisa senão essa. Eu já demonstrei várias vezes. Não é possível que Kardec tenha produzido as alterações naquelas obras, lançadas após a morte dele.
Mas e que tal fazer o seguinte? Deixa essa questão de lado um pouquinho e vamos lá entender o que é o espiritualismo racional? Vamos conhecer? Ou a gente vai se portar igual ao CSI do Espiritismo, aquele grupo que quis colocar na conta do Paulo Henrique e dizer que ele estaria provocando uma cisão agora no campo moral, no movimento espírita, ao querer trazer, segundo eles dizem, para dentro do espiritismo o espiritualismo racional. Vocês querem agir assim como essas pessoas que se colocam na posição de pesquisadores, CSI do Espiritismo, né? Mas que não conhecem o Espiritismo, que não conseguiram identificar nas obras de Kardec, que está escrito lá que Kardec falou com todas as letras, que o Espiritismo é um desenvolvimento do espiritualismo racional? Aí então nós temos dois caminhos, né? Nós podemos ser essas pessoas que apenas falam da própria opinião, formam conceitos sobre os outros, julgam os outros muitas vezes, tentam denegrir a imagem dos outros, falando esse daí que não pensa como eu simplesmente não aceita a razão, são pessoas resistentes, teimosas e tudo mais, né? Ou a gente pode fazer todo esse esforço, como Kardec fez, sempre, né, como um bom espírita, para somente depois formar as suas próprias conclusões. Muitos tomam a primeira opção de simplesmente se basear nas próprias opiniões por vaidade, por orgulho. Com relação a esses, não tem o que se fazer. Outros acabam indo na onda, né? Ouvem esses que se dizem pesquisadores aí, falando tais coisas, e falam, nossa, deve ser assim mesmo, e não vai lá e não pesquisa. O que eu estou demonstrando aqui é que é preciso ir lá, é preciso pesquisar, é preciso estudar. Para que, com posse de toda essa informação, de todo esse conhecimento, nós paremos ou reduzamos ao máximo, aumentando o número de pessoas colaborativas, as ações de não colaboração, né? Para que as pessoas parem de produzir tantos erros, como eu tenho demonstrado aqui, em cima de coisas que elas não conhecem, para que elas parem de continuar divulgando e produzindo conhecimentos errados, distorcidos sobre o espiritismo, sobre a ciência espírita. Quando isso for atingido, aí sim nós teremos grupos novamente coesos, pessoas que estarão ali, tudo bem que não concordem em tudo, ninguém concorda em tudo um com o outro, mas o sentido é de colaboração. Ótimo! Aqui neste grupo nós colhemos uma coisa que é diferente daquele outro ali. Vamos conversar, vamos dialogar. Se eu tiver bons propósitos e o outro me demonstrar que eu estou em erro, eu vou me apegar ou não? Se eu tiver bons propósitos, eu vou reconhecer que eu estou em erro e vou deixar para trás essa hipótese. Kardec fazia isso o tempo todo. O fato é que a recuperação do espiritismo que está começando precisa seguir esse caminho, precisa parar de ser guiada por opiniões, por dissidências baseadas em absolutamente nada. E quanto àquilo que nasce como uma discordância após conhecimento, isso é natural, isso está no ramo das ciências. Duas pessoas, dois grupos podem estudar a mesma coisa com as mesmas teorias, os mesmos fatos, as mesmas evidências e chegarem a conclusões diferentes. Isso é natural. Quem é que vai dizer que ela está certa ou errada? Eu? Você? Não. Se a ciência espírita, se o que já temos lá muito bem fundamentado, não consiga demonstrar onde é que está o correto ou não, somente o tempo, somente o passar do tempo, e como Kardec dizia, a opinião da maioria. Só que essa opinião da maioria não é uma opinião baseada simplesmente no achismo. Eu acho que é assim. Não, a opinião da maioria dos espíritas que estudam a doutrina espírita, da maioria dos espíritos também, aquilo que está correto vai ser confirmado de acordo com o desenvolvimento da ciência espírita, que se dá por iniciativa dos espíritos. A mensagem então é essa: saiam dessa posição de simplesmente formar conceitos sobre as coisas sem terem conhecido, sem terem investigado a fundo, estudado a fundo, principalmente com relação às pessoas, né? Quando surgiu a possibilidade, né, desse CSI do Espiritismo de que não tivesse havido as adulterações, eu fui investigar, eu fui ler os artigos que eles fizeram, de estômago remoído. Aliás, vocês acham que eu tirei de onde essa informação deles falando que o Paulo Henrique estaria trazendo uma divisão no meio espírita? E eu vi, com base na leitura, que havia forçação de barra, que havia conclusões forçadas, que havia falácias.
Então, a gente precisa fazer a nossa parte para que nós cheguemos às nossas conclusões de acordo com o nosso raciocínio, baseado em alguma coisa. Essa coisa é o Espiritismo.